Júlio, Nádia, da RPC. Queria que você fizesse uma avaliação do resultado no Clássico. A postura do Coritiba hoje já foi melhor, mas um resultado que não altera muito a situação do clube no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente tem que fazer as análises com muito critério e muita calma, né? O Coritiba passou por muitas transformações nos últimos dias. Um elenco que absorveu ideias novas e absorveu muito bem. Já teve uma mudança de postura no jogo anterior a esse e hoje nós vimos os jogadores assim fazendo tudo aquilo que foi pedido e se entregaram ainda mais do que no último jogo. Então assim, os jogadores estão de parabéns. Nós tivemos uma ideia de jogo e ela foi cumprida. Tivemos mais oportunidades de gols e não sofremos. Então foi uma equipe equilibrada dentro daquilo que foi proposto e os jogadores cumpriram e cumpriram muito bem. Óbvio, a gente precisa ganhar jogos, mas isso faz parte de uma mudança, de uma transformação de mentalidade, de comportamento que vai ser implementada aos poucos. As ideias do Gustavo já foram aplicadas nesse jogo e os jogadores entenderam mesmo sem treinar. Então acho que agora a gente tendo tempo para trabalhar, as coisas tendem a ser bem melhores. Oi Júlio, tudo bem? Felipe Dalco da Rádio Banda B. Hoje Coritiba teve uma mudança de postura muito grande do que vinha sendo nos últimos jogos. Foi muito mais intenso, teve até mesmo em momentos mais posse de bola e criou com toda certeza as melhores chances. O que é que faltou para o Coritiba não conseguir a vitória hoje? Você acha que foi um pouquinho de capricho ou sorte? Lembrando, né, daquela bola na trave, por exemplo. Não acredito muito em sorte no futebol. Eu acho que nós criamos, como eu falei, futebol leva tempo, principalmente para resultados dentro do campo. E foi incrível o trabalho do Gustavo com apenas um treinamento tático. Conseguiu compactar bem a estrutura do time e acho que a gente fez um excelente jogo contra uma grande equipe. Um clássico, tem que ser ressaltado isso e agora são pequenos degraus que nós vamos subindo devagar, colocando na cabeça dos jogadores os princípios, conceitos e principalmente manter a evolução no quesito físico, né? No sentido da entrega. Eles se entregaram muito e foi muito positiva a resposta que nós obtivemos hoje. Nicolas França, Rádio Transamérica. Júlio, como é que foi a escolha para colocar em campo hoje como titulares jogadores que não vinham atuando tanto, né? Casos ali do Guilherme Biro, eu sei que o Jonathan teve também um problema clínico, né? Que impediu ele de jogar, mas aí o Biro foi colocado na lateral e mais à frente o Sarrafiori, o Ceruti, jogadores que não vinham sendo tão aproveitados e hoje vocês decidiram colocar como titulares. É a proposta de jogo, né? Acho que você tem que olhar o que você tem à disposição dentro das ideias que o Gustavo teve. A gente procurou estar ali auxiliando ao máximo na escolha dos jogadores e que, no meu ponto de vista, se mostraram acertadas pela condição que nós tivemos no jogo. Algumas por necessidade, outras por opção, mas, como eu falei, o jogo mostrou que nós fizemos as escolhas certas dentro das peças que nós tínhamos para esse jogo. E obviamente que nós vamos agora, com tempo para o Gustavo trabalhar, implementar suas ideias, também fazer as melhores escolhas em cada jogo, que é muito provável que essa equipe continue evoluindo pela capacidade técnica dos jogadores, pela capacidade cognitiva. Eu acho que esse time tem muito mais para render. Tenho certeza que o Gustavo vai trabalhar muito isso e a gente vai ver talvez uma equipe já diferente na próxima partida, no sentido de entendimento, de talvez chegar mais próximo ao gol, tá mais compacta ainda, para ter ainda mais volume de jogo e qualidade de jogo. Olá, Júlio, Robson De Lázari do SBT. Minha pergunta para você é a seguinte: de que maneira vocês da comissão técnica e do clube que chegaram agora, você, o próprio técnico Gustavo, como que vocês têm encontrado assim um discurso mesmo para manter os jogadores ligados, em alta, embalados para o resto do campeonato, já que a posição na competição está
praticamente definida, né? E o time hoje completou 10 jogos sem vencer, não venceu ainda no segundo turno. Como tem sido esse tipo de conversa com os jogadores? Obrigado. Eu acho que um jogador de Série A ele não precisa ser motivado, né? Um jogador que joga numa estrutura como o Curitiba, que disputa uma Série A de Campeonato Brasileiro, um dos campeonatos mais difíceis do mundo, ele já tem a motivação por si só. Hoje era uma partida especial, um clássico, e isso é ainda mais evidente. Agora o que nós temos que manter é essa motivação, nós temos que trabalhar para manter essa motivação. O jogador ele sabe do papel que ele tem que cumprir, ninguém mais do que nós que trabalhamos na instituição sofremos quando as coisas não vão bem, porque a gente depende disso, é o nosso trabalho, e ninguém mais do que nós mesmos queremos vencer. Então aqui o trabalho vai ser contínuo, os jogadores entenderam que sem participação de todos não existe, a organização e a vontade no sentido de entrega não se negocia, como diz o Gustavo, não tem negócio. É óbvio, você pode jogar uma partida mal tecnicamente, mas você tem que dar tudo que você pode dar e você tem que cumprir as determinações que são passadas. O resto é questão de continuar o trabalho, que montar um time de futebol não é do dia para a noite, é um trabalho que requer tempo, muita inteligência, pesquisa, informações, e isso faz parte do nosso trabalho aqui no Curitiba. Boa noite, Júlio. Guilherme Moreira, GE. Globo. O Curitiba teve um desempenho satisfatório, até sendo mais agressivo e mais organizado que nas partidas anteriores, mesmo que não tenha vencido o Atletiba. Qual é o dedo do técnico Murinigo no desempenho e na organização do time para o Clássico? Total. Ele nos pediu ajuda, obviamente, dentro daquilo que nós conhecemos do elenco, mas nós estudamos a partida juntos, todos nós da comissão técnica, e ele ouviu aquilo que nós tínhamos a dizer, mas o mérito é todo dele. Ele fez a organização, ele conseguiu fazer o trabalho e a nossa função aqui é auxiliá-lo com informações e qualquer dúvida que ele tenha para ele tomar a melhor decisão. Então o mérito é todo do Gustavo em montar essa estratégia, em conseguir em apenas 2 palestras e um treinamento de campo essa compactação e essa organização tática, e temos que ressaltar sempre a entrega dos jogadores. Foi um jogo muito difícil no sentido de que havia uma expectativa muito grande, os jogadores vinham de momentos difíceis, mas eu acho que todos cumprimos bem o nosso papel. Poderíamos ter tido uma sorte melhor, sim, mas é o futebol e a gente tem que continuar trabalhando. Como eu falei, é um processo lento, depois de muitas mudanças no Curitiba, e eu tenho certeza que essas mudanças vão surtir efeito. A gente não pode ter pressa para fazer as coisas, nós temos que fazer uma coisa muito sólida para que ela dure muito. Júlio, Nádia da RPC. O Curitiba inicia essa semana para mais um confronto direto diante do Vasco, com o time na lanterna do Campeonato Brasileiro, há 10 jogos sem vencer, depois de um empate no Clássico Atletiba. Não, inicia, como eu falei, dentro de uma ideia, de um projeto de médio e longo prazo que se iniciou e está se iniciando muito bem. O Gustavo veio para cá com as suas ideias, já está implementando o seu estilo, o seu modo de pensar, de jogar, e nós vamos iniciar da melhor maneira possível. Um empate num jogo difícil, num clássico, como, repito, onde nós poderíamos ter tido uma melhor condição de vencer a partida. Infelizmente não conseguimos, mas estamos melhorando e trabalhando para isso. Acho que o Curitiba evoluiu muito, principalmente no aspecto psicológico. Eu cheguei aqui, encontrei um estado de espírito, e hoje eu vou para casa depois desse clássico com uma outra impressão do que é o Curitiba, muito mais forte, muito mais unido, muito mais proposto a fazer as coisas que deve fazer, e nós vamos tentar até o final. Enquanto a matemática permitir, como eu já falei, a gente vai tentar, e a gente pode conseguir, eu tenho certeza disso. É fácil? Não é, mas a gente está aqui justamente para isso. Júlio, mais uma vez, Felipe Dalco da Rádio Banda B. Queria que você falasse sobre o Sarrafiori no jogo de hoje. Esse foi apenas o segundo jogo que ele inicia entre os titulares,
e ele realmente mostrou algo de bom, algo de positivo, algo para ajudar o Coritiba, principalmente após a saída do Giovanni Augusto. É um jogador que tinha uma função determinante no jogo, né? Com a sua perna esquerda. A gente tentou posicioná-lo numa maneira onde ele pudesse, principalmente, receber essa bola para alimentar os jogadores de frente. Ele fez isso bem, chegou até para chutar em gol, cumpriu muito bem a função tática na parte defensiva. Então, um jogador que se mostrou em alto nível mesmo sem jogar. E tem muito a crescer ainda. Acho que todos os jogadores têm muito a dar e a gente vai conseguir tirar coisas muito melhores desses jogadores. Um jogador que demonstrou muita personalidade, há muito tempo sem jogar, e que a gente ficou satisfeito com o que ele rendeu hoje. Júlio, hoje, apesar de o time ainda apresentar muitas dificuldades, né, em campo, ele conseguiu chegar mais perto da vitória, dá pra gente dizer assim, do que um time que estava postulando, está ainda até brigar por vaga na Libertadores, na sequência do campeonato. Essa espécie de reação aí que o Coritiba demonstra, na sua opinião, pode ser o suficiente para iniciar alguma arrancada ainda que dê esperança para a equipe, ou seria muito pouco ainda? Depende do que você entende como dificuldade, né? Acho que nós tivemos um sistema defensivo muito sólido, conseguimos trabalhar bem essa bola contra uma equipe que tem um jogo apoiado muito forte, que tem transições rápidas, que gosta de usar uma bola diagonal longa. Então, assim, nós tivemos uma estratégia de jogo e ela foi cumprida. E nós poderíamos ter ganho o jogo. Então, assim, é o que eu falei, parte de um processo, mudanças, jogadores alguns que não tinham atuado com tantos minutos. Temos que ressaltar a participação dos garotos, foram extraordinários, fizeram uma grande partida, foram fundamentais para que a gente fizesse um grande jogo, e isso como eu falo, é parte de um trabalho. Então nós vamos continuar nessa estrada que a gente entende que seja a melhor estrada para a gente tentar fazer coisas grandes. Júlio Sérgio, boa noite. Ricardo Nório, do site da TV Coxanautas. O Coritiba mostrou muita intensidade na primeira etapa, chegou a dominar o jogo, principalmente no setor de meia cancha. Já no segundo tempo, o Coritiba caiu muito e viu o Atlético dominar o setor em grande parte da segunda etapa. Isso se deve ao aspecto físico, já que a gente percebeu que vários jogadores diminuíram muito o rendimento no segundo tempo. E gostaria de saber também como que vocês encontraram o aspecto físico do time, do elenco do Coritiba, se a gente for considerar que o Coritiba estava jogando praticamente apenas uma partida por semana. O estado de preparação física do time não era precário? Não, nós tínhamos uma estratégia, a estratégia foi cumprida, mas existem, como em todos os elencos no mundo, jogadores que atuam mais e que atuam menos. E aí, teoricamente, esses jogadores que atuam menos, num jogo importante como esse, tem uma condição psicológica que tem uma influência grande. A gente acha que a equipe está numa condição muito boa fisicamente. É óbvio, quando que você se propõe a fazer certas coisas, pode existir um desgaste maior ou menor. Não vemos problema nisso. Acho que os profissionais que eu encontrei aqui quando cheguei são profissionais muito capacitados em todas as áreas. E isso eu falo por mim e também pelo Gustavo e pelos outros profissionais que chegaram com ele. Conversamos muito a esse respeito. É normal um atleta que fez um jogo, 2 jogos e que entra poucos minutos ou que entrou poucos minutos ao longo da temporada sentir um cansaço ou ter câimbras num jogo como esse. É absolutamente normal e quem viu o jogo entende por quê. Júlio Sérgio, boa noite. Ricardo Nório, da TV e do site Coxanautas. O Pablo Tomás entrou no lugar do Ricardo Oliveira, mas em grande parte do jogo, depois que ele entrou, ele ficou aberto pelo lado direito. Foi uma orientação sua, essa função do Pablo, para que ele ficasse aberto pela direita e o Cerruti fosse centralizado? Isso aí foi por conta do aspecto físico do Cerruti?
a nossa ideia é que o Pablo efetivamente pudesse entrar no lugar do Ricardo, continuar fazendo aquilo que o Ricardo fez, né? E que nós pudéssemos ganhar um pouco ali com o vigor físico de um jogador fresco. Mas o Cerruti acabou sentindo também um pouco de câimbras, porque ele fez um trabalho, assim como o Robson do outro lado, muito difícil de ser feito hoje em dia, que é cobrir toda aquela faixa ali num time como o Atlético, que tem uma amplitude muito grande, pega todos os espaços do campo, então não é fácil você marcar, e eles tiveram muita força até para poder atacar. Então a gente precisou fazer essa troca para que não ficássemos expostos daquele lado do campo. Os jogadores entenderam perfeitamente, se doaram, coisas absolutamente normais que acontecem num jogo como esse.